Boa noite aos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe nesse culto de sexta-feira, culto de oração, de clamor, culto da palavra, ensino da palavra de Deus, amém? E sem demoras, né? Vamos cultuando a Deus. Quero que você abra a palavra de Deus agora, na carta de Paulo, a carta de João, primeira carta de João, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, você encontra a carta de João. Primeira carta de João, apóstolo João, capítulo 2. Glória a Deus. Amém? Acharam, irmãos? Fácil, né? 1 João, capítulo 2, versículo 21. É antes de Apocalipse. Então, no finalzinho da Bíblia, você encontra a carta de João. Primeira epístola de João. Que diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Agora novamente o versículo 22, que é o texto base do nosso estudo dessa noite, da nossa palavra, que é: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, fala conosco, Senhor, nessa noite. Usa-nos em tuas mãos, e que o teu povo, Senhor, seja abençoado através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Se o pessoal do louvor puder sentar aqui para me ajudar, Douglas, fica melhor, porque senão, né? Eu sei que os irmãos estão na live em casa, mas como tem pouca gente aqui no templo, se vocês sentar aqui, parece pior ainda. Então, se os músicos puderem sentar desse lado, melhor. Amém? Irmãos, vamos continuar falando sobre o Apocalipse. Apesar que eu li a carta de João, né? Primeira carta de João. Mas quem é que escreveu o Apocalipse? Quem que escreveu? João. Então esse mesmo apóstolo que escreveu as 3 epístolas, né? Ele escreveu o Evangelho, as epístolas, e ele escreveu também o livro de Apocalipse. Na verdade, o livro de Apocalipse é o próprio Senhor Jesus falando. E João escrevia o que Jesus revelava a ele na ilha de Pátimos. Então nós vamos continuar falando sobre o Apocalipse. Agora eu estava pensando hoje, o Anderson tem me ajudado aí a colocar os vídeos no YouTube, irmãos. Eu estava pensando o seguinte: essas mensagens, elas vão ficar até Jesus voltar aí no YouTube. Eu estava pensando, vai ter pessoas que quando Jesus voltar, e elas não ficarem, elas não subirem, né? Essas pessoas vão continuar. Quantas pessoas vão procurar no YouTube? Porque quando aconteceu o arrebatamento da igreja, quando acontecia a volta de Jesus, muita gente vai querer saber o que houve, né? Quem não conhece a palavra, e os crentes que não estavam preparados, que ficaram, vão querer saber. Estudo sobre o Apocalipse, quando ouvi falar nos noticiários, depois que a igreja for arrebatada,
ouvi falar sobre o grande líder mundial, ouvi falar sobre o grande governador mundial, mas quem é esse? É o anticristo, o que é isso? E eu sei que muita gente, quando digitar lá no Google ou lá no YouTube, vai achar lá a nossa igreja, a nossa mensagem. Mas eu e você não estaremos aqui, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Nem os irmãos de casa vão estar aqui. Porque depois que Jesus voltar, nós vamos estar todo mundo no céu. Ninguém vai precisar de YouTube lá, de Facebook, de WhatsApp, né? Nós vamos ter o conhecimento total de Deus. Mas muitas pessoas, irmãos, olha que coisa interessante. Quando a igreja for arrebatada, quando nós formos para o céu, o que vai ter de pessoas assistindo essa mensagem que eu vou estar pregando hoje, porque essa mensagem está na rede, vai estar na rede. A mensagem de sexta passada já está, né, Anderson? Então já está no nosso canal do YouTube, pastorbatista.iq, né? Já está no nosso canal a mensagem da semana passada. Então, os irmãos vão podendo estar, se você vai ouvir a palavra agora, depois você pode voltar no YouTube estudando, porque nós estamos falando de coisas muito sérias e muito importantes. Nós estamos falando do Apocalipse, das coisas do fim, né? Das coisas do futuro. Então vocês que estão aqui, gente, os irmãos que estão em casa me assistindo, estão participando do culto, melhor dizendo, né? Vão assistir depois no YouTube as pessoas, mas quem está nessa live agora está cultuando a Deus. Posso ouvir um amém? Então os irmãos lá de casa cultuem ao Senhor conosco. Agora, aquelas pessoas que forem depois, você vai poder assistir e tirando dúvidas, né? Inclusive, eu já falei aqui, se você tiver dúvidas sobre o tema que nós estamos pregando, você pode colocar nos comentários, depois o pastor vai estar olhando, e se alguém colocar alguma pergunta dentro do tema. Por exemplo, o que é que nós estamos estudando, falando, pregando, ensinando nas sextas-feiras? Apocalipse. E eu estou falando sobre o anticristo. Começamos sexta passada, penso em terminar hoje, né? Sobre o anticristo. Então, o tema é o anticristo. Então eu vou responder perguntas só dentro do tema, porque tem gente que já está escutando essa mensagem e já faz perguntas sobre o fim, né? Sobre outro assunto. Não. Dentro do assunto que vamos falar hoje, se você tiver dúvida, você pode colocar nos comentários aí. Os irmãos depois, se quiserem tirar também dúvidas, nós estamos aqui. Amém? Então eu quero falar sobre este tema, o anticristo. E não tem tempo mais propício para falarmos sobre isso, porque tudo está sendo pronto, tudo está sendo preparado para o aparecimento deste grande personagem que é o anticristo. Então, no texto que nós lemos de 1 João capítulo 2, João está falando sobre o anticristo. Olha só o versículo 18. Coloca lá para nós, 1 João capítulo 2, você que está com a sua Bíblia, quiser acompanhar. O versículo 18 diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha só, no tempo de João já havia anticristos. O que é anticristo? Contra Cristo, né? Contra Deus, contra a palavra de Deus. E ele diz aqui: olha, agora muitos anticristos têm surgido. No Brasil nós temos um tal de Henri Cristo, né? Quem já ouviu esse doido? É um doido varrido, né? E tem seguidores, irmão. O cara tem seguidores. O cara nunca orou pela multiplicação dos pães, nunca multiplicou pães e peixes, nunca andou sobre as águas, nunca ressuscitou Lázaro, né? Nunca falou com o mar e o vento, não nasceu de uma virgem, e o cara se declara Cristo. A sede dele é em Curitiba, e tem louco seguindo esse doido. Então, veja que anticristos estão por aí, estão surgindo a cada dia. E olha que interessante que João diz assim, ó, versículo 19:
eles saíram do nosso meio. O que João está dizendo, irmãos? Que os anticristos, eles saem do nosso meio. Então, João está dizendo que o anticristo, ele não será uma pessoa que desconhece a palavra. Ele sairá do nosso meio. Então entende-se que ele poderá ser um judeu, um cristão. Ele não será alguém que não conheça nada da palavra. Não, ele conhece. É alguém que conhece da palavra. Pode ser uma pessoa da religião evangélica, ou judaica, ou da religião católica. Mas os anticristos, João está dizendo assim, e eles saem do nosso meio. Então, esse anticristo, ele será alguém que conhece a palavra, mas que ele vai se apostatar. Lembra que nós falamos na semana passada, na sexta passada, sobre a apostasia, sobre o divórcio, né? A apostasia é como um divórcio. A pessoa é casada e se divorcia. Apostasia é o crente negar a fé. Apostasia é o pastor Batista. Eu já sou 40 anos que eu sou evangélico, 42 anos que eu estou na fé. Então veja só, 42 anos, irmãos, é tempo, né? Tempo de estar na igreja servindo a Deus. Aí de repente eu digo assim, não, eu não quero mais saber de igreja, eu não creio mais em Jesus, eu não creio mais na Bíblia, eu agora vou me tornar um macumbeiro. Isso é apostasia, porque alguém que conhece a Cristo e se apostata, é alguém que conhece o Evangelho e se desvia. Esse é o apóstata. E o apóstata, ele não herdará o reino de Deus, porque a Bíblia diz que quando nós não conhecemos a Cristo, existe um espírito que nos cega, um demônio que não nos deixa ver o Evangelho. Só que quando a gente aceita Jesus, esse demônio sai, ele vai embora. Mas a Bíblia diz, Jesus diz que ele volta para ver se a casa está vazia. Ou seja, se aquele crente não está mais firme, se ele abandonou, se ele se apostatou. Aí Jesus disse que se o demônio vê que a pessoa abandonou a fé, que a pessoa abandonou o Evangelho, abandonou a igreja, vem quantos demônios mais? Mais 7. Então o estado daquela pessoa que antes era um percentual de 1%, agora vira 8%, né? Ou seja, agora não é só mais um demônio, são 8 espíritos malignos. Então, uma pessoa que se apostata, irmãos, para ela voltar para o Evangelho é muito difícil. Você talvez já teve a experiência de tentar evangelizar um desviado, trazer um desviado para a igreja. Irmãos, como é difícil, porque ele se acha que sabe tudo. Eu já sei, eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho, eu conheço o pastor fulano, eu fui da igreja quadrangular, eu fui da Assembleia de Deus, eu já fui até pastor, eu já fui presbítero. Quem já ouviu isso? Irmão, como é difícil. E você ganhar uma alma é mais fácil. Agora, trazer um apóstata, trazer aquela pessoa que se desviou, que renegou a fé, é muito difícil. O anticristo, ele será um apóstata. Ele vai sair do meio da igreja. Ele vai sair do meio do cristianismo. Pode ser do catolicismo, como eu falei, do judaísmo, ou do próprio evangélico, né? da igreja evangélica protestante, enfim. Ele não será alguém ignorante em relação às coisas de Deus, tanto que ele vai ser anticristo. Como é que eu posso ser contra o Ed Michael se eu não conheço o Ed Michael? Eu só posso ser anti-Ed Michael conhecendo ele. Então o anticristo vai ser alguém que conhece a palavra, mas que vai se apostatar. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos ficar na simplicidade do Evangelho, nas coisas rudimentares do Evangelho. O que significa isso, pastor? Irmãos, o que eu conheço de pessoas que no afã de querer estudar, aí começaram não só a estudar a Bíblia, começaram a estudar humanismo, gnosticismo, filosofia, sabe? Não que seja proibido você ter conhecimento, mas cuidado, fique na palavra. Posso ouvir um amém? Fique no Evangelho.
É perigoso você sair da Bíblia. É perigoso você começar a achar que a palavra dos filósofos, é perigoso você começar a achar que as ideias humanistas, gnósticas, filosóficas, são equivalentes, e algumas até colocam isso acima da Bíblia. É perigoso. Nós devemos ter conhecimento, é importante estudarmos, é importante ter conhecimento, mas acima de tudo, conhecimento da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então diga comigo: não devo sair da palavra. Amém, queridos? Tudo aquilo que vier para atacar a Bíblia, tudo aquilo que vier para atacar a palavra de Deus, saia fora. Saia fora. A Bíblia é a palavra de Deus. Na igreja do Evangelho quadrangular, no mundo inteiro, a nossa igreja está em mais de 70 países no mundo, são milhões de membros, somos uma grande igreja. Na igreja do Evangelho quadrangular, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Agora o anticristo, ele vai renegar a palavra, ele vai renegar a Cristo. Então ele vai ser um anticristo, e ele vai sair de nós, do meio da igreja. Versículo 19: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu vou dizer algo aqui que é muito forte. João está dizendo o seguinte: que aquele que estava na igreja, aquele que servia a Cristo e se apostatou e saiu, na verdade ele não era dos nossos. Porque, irmãos, quem realmente ama a Jesus não desiste, não sai. Posso ouvir um glória a Deus? Se saiu, se apostatou, se negou a Cristo, é porque não era dos nossos, estava apenas como espectador. Porque quem realmente se converte a Jesus, irmãos, dá a cabeça, é queimado na fogueira, enfrenta tudo, porque quem nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Então, a Bíblia está dizendo que o anticristo, ele na verdade estava em nosso meio, mas não era dos nossos. Então cuidado, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer a você: cuidado com pessoas. Eu, como pastor, preciso orientar a igreja sobre isso. Ainda bem que isso vai ficar filmado, os irmãos que estão em casa assistindo. Irmãos, cuidado com pessoas que eram da igreja e hoje não são mais, e falam mal da igreja, e falam mal do pastor, falam mal do evangelho. Pessoas que murmuram, pessoas que blasfemam, pessoas que, cospem, como o ditado popular, né? No prato que já comeu. Ou seja, pessoas que eram daqui, pessoas que eram da igreja, pessoas que eram do evangelho, e hoje são pessoas totalmente contrárias. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço muita gente. Cuidado com pessoas aqui, porque a Bíblia diz que essas pessoas são um tipo de anticristos. Ou seja, estavam na igreja, mas agora são contra. Então cuidado com pessoas assim. Irmãos, todo cristão, todos nós que amamos a Deus, nós devemos nos envolver com o reino de Deus. Se envolva com a igreja, se envolva na igreja. Pastor, e essa pandemia? Deixa a pandemia de lado, meu irmão, tudo isso vai passar. Se envolva no reino de Deus, fale de Jesus, evangelize, venha adorar a Deus, glorifique a Deus, sirva a Cristo, se envolva no reino de Deus. Não deixe nada esfriar a sua fé. Amém, meus irmãos?
O cristão, ele deve se envolver no reino de Deus, nas coisas de Deus, porque, irmãos, a Bíblia diz assim: quem está em pé, cuide-se para que não caia, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E sabe uma tentação que o diabo usa para nos transformar em anticristos? É a dúvida. A dúvida. Então você vai se afastando da igreja, você vai se esfriando na fé, se esfriando na oração, se esfriando na palavra, e quando você se toca, quando você cai na real, você já é um apóstata. Você contra-ataca a igreja, é um cético, nem tudo acredita, nem tudo concorda, vira aquele cristão cético que discute, que não aceita, e isso é um perigo, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ficar na simplicidade do Evangelho. Glória a Jesus. Então, o anticristo, ó, o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, o trabalho do anticristo é negar a Cristo, negar que Jesus é o Cristo. O nome do nosso Salvador é Jesus Cristo, que significa o Messias, o Salvador. Amém, meus irmãos? Esse é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. O nome Jesus é o nome humano, mas o Cristo é o divino, é o Messias. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Você sabia que lá no céu tem um homem sentado no trono? É forte, né? Eu vou dizer de novo. Lá no céu, neste momento, tem um homem sentado no trono. E esse homem é Jesus. Mas também neste momento, lá no céu, na glória, tem um Deus sentado no trono. E é o Cristo. É o mesmo Deus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele é tão homem que a Bíblia diz que quando ele voltar, nós vamos ver as marcas na mão dele. Nós vamos ver a marca no lado dele, da lança e dos pés. Jesus tem as marcas da cruz, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Não pensa que lá no céu Jesus vai ser um vapor, um espírito, um negócio, um fantasma. Não, Jesus é um homem. E ele vai mostrar as marcas dele para nós. Quem crê que Jesus é o Cristo, que o nosso Cristo é o Salvador, quem crê em Jesus, o anticristo, ele vai tentar mentir isso, ele vai tentar desvirtuar isso. Por isso a Bíblia diz que ele é o anticristo, ó. O anticristo, versículo 22, ele nega Jesus, o Cristo. Ele nega o Pai e o Filho. Quem nega Jesus, nega o Pai, nega Deus Pai. Jesus disse assim, quando aquele discípulo perguntou: mas Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: vocês estão tanto tempo comigo e não sabem quem eu sou? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem reconhece Jesus Cristo, reconhece Deus Pai. O trabalho do anticristo é negar a Jesus, negar o Pai e negar o Filho. Versículo 23. Mas todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Quem nega Jesus, nega a Deus. O mundo diz assim: eu creio em Deus, mas quando fala em Jesus, as pessoas não acreditam. Sabe por que que os intelectuais, por que que os entendidos desse mundo não caem na cachola dessas pessoas acreditarem em Jesus? Porque Jesus é um homem, ele esteve aqui. Para essas pessoas materialistas, humanistas, essas pessoas que só creem nas coisas dessa terra, não cabe na cabeça delas: como pode um homem que pisou aqui ser Deus? Jesus é Deus, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Amém? Aí versículo 23, parte B diz: aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai.
permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, ó. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Sabe o que João está dizendo? Quem aqui no culto, ou você que está em casa, se lembra no dia que aceitou Jesus? Quem lembra o dia que aceitou Jesus? Um pregador falou do Evangelho, um pastor pregou e houve o apelo: quem quer aceitar Jesus? Aí você levantou a mão e aceitou Jesus. É isso que João está dizendo. João está dizendo o seguinte, ó, versículo 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. O que nós ouvimos no princípio? Lembra quando você conheceu o Evangelho? Você ouviu que Jesus morreu na cruz, que Jesus pagou seus pecados, que Ele ressuscitou e que Ele é o Senhor. Então fique nisso, fique nessa palavra. É isso que João está dizendo. Porque, irmãos, o que eu já conheci de pessoas que ouviram o Evangelho, aí no passar do tempo a pessoa se desvia, se afasta. Amém, meus irmãos? Então, para a gente correr aqui, qual é o plano do anticristo? Esse grande líder mundial que vai se levantar na grande tribulação, no tempo do fim. Como nós falamos na semana passada, o plano dele é se levantar contra Cristo. Ele vai pregar quando ele estiver aqui, quando ele se manifestar. Ele vai anunciar na TV Globo, ele vai falar na CNN, ele vai falar nos pronunciamentos globais, ele vai falar nas Assembleias Gerais da ONU, ele vai dizer: o Cristo dos cristãos, o Jesus dos cristãos não é o Cristo, eu sou o Cristo. Ele vai se auto-intitular o Salvador do mundo. E ele vai exigir, presta atenção, esse líder mundial, o anticristo que vai se levantar, ele vai exigir que as pessoas o adorem. Por exemplo, levante a sua mão aos céus, levante a sua mão comigo e diga: toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer? O anticristo, ele vai mandar as pessoas levantarem as mãos e dizer toda honra, toda glória ao líder mundial, e vão dizer o nome dele. Não vão chamá-lo de anticristo. A Bíblia chama-o de anticristo, mas as pessoas vão aplaudi-lo, vão reverenciá-lo, vão adorá-lo e vão bater palmas e dar louvores a ele, porque a Bíblia diz que ele vai se sentar no altar do templo em Jerusalém, que ele vai construir, e ele vai se auto-intitular o Cristo, o Messias. É nesse momento que a Bíblia diz que o povo de Israel, os judeus, vão se levantar contra ele, porque até então esse homem, esse grande líder, ele será também respeitado pelos judeus, ele também será amado por Israel, a nação de Israel, porque ele vai conseguir fazer o tratado de paz, ele vai conseguir fazer com que o mundo entre em paz com Israel. Mas no dia da inauguração do templo em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai se intitular Deus, e ele vai exigir adoração. Então o plano do anticristo, irmãos, é lutar contra Cristo, fazer as pessoas não acreditarem em Jesus. Aí, quem é que está por trás de tudo isso? É o Espírito Santo? É Deus? Quem está por trás de tudo isso? Satanás. Porque o diabo, ele vai usar esse homem exatamente para implantar isso, para fazer as pessoas não acreditarem no Senhor Deus. A Bíblia diz que ele será blasfemo, arrogante, será um homem eloquente, será um político muito inteligente, e o plano dele será levar as pessoas a desacreditarem de Deus.
ele vai dizer que toda religião é boa, e no final ele vai então fazer uma só religião, uma só igreja, e as pessoas vão procurar, vão adorar só a ele. Agora presta atenção, esse grande líder, esse anticristo, irmãos, ele será um homem tão poderoso, porque a Bíblia diz que o próprio Satanás vai usá-lo. Ele vai receber o poder do dragão, quer dizer, o poder do diabo, que ele vai conseguir fazer os muçulmanos adorá-lo. Eu acho que aqui ninguém teve ainda a experiência de evangelizar o muçulmano. É fácil falar, já pensou você falar de Jesus para o muçulmano? Vai tentar para você ver. E se você insistir, é capaz de você ser morto. Porque eles adoram a Alá, e o profeta deles é Maomé. Converter um muçulmano a Jesus, irmão, é mais difícil que quebrar pedra com um ponteiro de madeira, né? Não tem como. Mas a Bíblia diz que esse grande líder, ele terá um poder espiritual tão sobrenatural que até os muçulmanos que não adoram a outro Deus e não reconhecem outro líder senão Maomé, vão adorá-lo também. Tamanha autoridade espiritual que esse homem vai ter. E o plano dele então será isso: será destruir a igreja e perseguir os cristãos. O plano dele, ele vai fazer um tratado de paz com Israel, entre muçulmanos e palestinos e israelitas, um tratado de paz de 7 anos. Porque vocês sabem que naquela região até hoje tem guerra, ninguém consegue. Barack Obama tentou, Donald Trump está tentando, vários líderes mundiais, várias assembleias da ONU, e não tem jeito, né? Pois a Bíblia diz que esse homem ele vai conseguir. Ele vai fazer um tratado de paz entre muçulmanos, entre palestinos e israelitas. Isso está em Daniel capítulo 9, versículo 27, Apocalipse 11, 1 e 2, 12, 6. Não vou ler aqui por causa do tempo, mas estou dizendo aqui para vocês, irem anotando aí. Esse acordo de paz será das 3 maiores religiões do mundo: a cristianismo, islamismo e judaísmo. Ele vai conseguir juntar cristãos e os islamitas e os judeus, as 3 maiores religiões do mundo. Olha que poder, irmãos, terá esse líder mundial. Ele vai, através desse acordo de paz com Israel, ele vai conseguir construir o templo de Jerusalém, que é o que os judeus mais anseiam. É que o povo de Israel mais deseja é a reconstrução do templo de Salomão para eles adorar, porque eles ficam lá no Muro das Lamentações. Quem já viu? O nosso vídeo está no YouTube. Quando eu estive a Israel, eu estive lá no muro e eu também estou lá orando. Um quipar na cabeça, está lá no vídeo lá, um talite que eles dão para a gente na entrada, que você entra no Muro das Lamentações, você recebe um quipar, né? Aquele chapeuzinho assim, branquinho, pequenininho, que eles botam aqui no cocoruco aqui, né? E eu botei o talite e eu fiquei ali orando também no Muro das Lamentações. É uma emoção muito, muito maravilhosa, porque ali é a única parede do antigo templo. É ali, irmãos, que a Bíblia diz que o anticristo vai construir o templo. O sonho do povo de Israel é a reconstrução do templo, e o anticristo vai fazer. O instituto do templo, que fica lá em Jerusalém, existem estudos que dizem, afirmação que dizem que o menorá, as roupas dos sacerdotes, a mesa dos pães, o altar de bronze e muitos utensílios já estão prontos, estão tudo encaixotados. O instituto do templo existe hoje em Jerusalém, tudo guardado, o altar de bronze, enfim, os instrumentos, tudo guardado, porque os judeus acreditam que o grande Messias,
que eles estão esperando, já veio, que é Jesus, mas muitos deles não reconhecem ainda. Eles acreditam que o Messias vai reconstruir o templo, pois exatamente o anticristo vai fazer isso. E esse templo será construído em Jerusalém. Ele vai conseguir, e sabe onde é que? Em cima, aquela cúpula que você vê na televisão, lá em Israel, a mesquita de Omar, né? Aquela mesquita que tem aquela cúpula de ouro, ali era o templo. Aquele monte ali é o lugar onde Abraão sacrificou Isaac. É um monte sagrado para os judeus, mas também é para os muçulmanos, porque eles também acreditam em Abraão. É outra história, né? Que eu não vou entrar aqui para não embolar muitos irmãos, mas só para os irmãos entenderem o significado espiritual que tem aquele monte ali daquele templo. Só que aquele templo hoje é dos muçulmanos. Para os judeus só sobrou aquele muro que eles ficam lá dia e noite orando. Pois pasmem, a Bíblia diz que o anticristo, esse grande líder mundial, ele vai fazer com que os muçulmanos deixem os judeus construir o templo deles ali. Será algo estrondoso para o mundo. A Bíblia diz que tudo isso vai acontecer, mas a Bíblia também diz, eu tenho que correr aqui mas eu não estou aqui dando textos e lendo por causa do tempo, mas só para os irmãos entenderem, que a Bíblia diz que quando ele construiu o templo, que os judeus forem adorar, pensando que o templo é para adorar a Jeová, a adorar a Yahvé, a Adonai, o Deus de Israel, o anticristo, nesse dia da inauguração, que a Bíblia diz que vai ser na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, na inauguração do templo. É a mesma coisa aqui, imagina esse templo aqui construído, aí no dia da inauguração, o coral vai cantar, a banda vai tocar, o conjunto vai louvar, o pregador está aqui, aí eu subo no altar. Irmãos, quero dizer para vocês que esse templo aqui não foi construído para adorar Jesus, foi para adorar a mim. Vocês têm que adorar a mim. Vai lá, dá glória, dá aleluia ao Batista. E eles, irmãos, um espírito maligno que vai se apossar desse homem, e o mundo inteiro vai adorá-lo como Messias. Mas glória a Deus que nós não estaremos aqui, amém? Amém, meus irmãos? Nós estaremos na glória. Posso ouvir um amém? Muito bem, o que é mais? O plano dele, o tratado de paz, se levantar contra a igreja. E ele vai também, o plano dele é fazer um poder, ele vai ter domínio econômico sobre as nações. E ele vai implantar a marca da besta, né? Que acredita-se que é um chip, porque a Bíblia diz que para comprar e para vender, vamos ler isso? Apocalipse capítulo 13, vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 16, isso aqui eu preciso ler. Quem já ouviu falar em marca da besta? Quem já ouviu falar em marca da besta? Vamos ler? Apocalipse 13, 16 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa será a marca da besta, ou na mão direita ou na testa. Acredita que será como um pequeno chip, aonde todos os documentos, todas as entidades, tudo aquilo pessoal do ser humano vai ser colocado nesse chip. Ou seja, para você comprar, como o texto diz, para você comprar e vender, você vai ter que ter essa marca. Não é o que está acontecendo hoje? Cartão de crédito. A China já está ensaiando, já está em processo
que eles estão tirando as cédulas da nação. Não existe mais dinheiro em moeda, cédulas de dinheiro de papel ou de moeda. É tudo agora por cartão. O Banco Santander já está fazendo em São Paulo, já está acontecendo. Eles estão dando para muitos clientes uma pulseira. E nessa pulseira tem um pequeno chip, aonde a pessoa chega nos estabelecimentos, ela tem a conta do Santander, ela, por exemplo, hoje tem o tal de Code, né? QR Code, é isso? É um código ali que você chega com o seu celular, coloca ali, coloca até na tela da televisão e os dados estão implantados. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo já está acontecendo. O texto diz que as pessoas vão receber uma marca e sem essa marca ninguém vai poder comprar e vender. É a marca do governo do anticristo, uma só moeda mundial. Alguns especialistas afirmam, irmão, isso aqui é muito sério, porque a Bíblia diz que quem aceitar a marca da besta vai estar renegando a Cristo. Recebeu a marca da besta, acabou. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas isso é simples. Simples? Vou dar um exemplo para você. Que idade tem a tua filha? 6 anos. O nome dela mesma é a Lavínia, linda Lavínia, está lá atrás, né? Imagina na época do anticristo, na grande tribulação, o Ed Michael, a Mari, a Lavina, tudo vão subir, amém? Vão subir para Jesus. Mas imagina um homem que, igual o Ed Michael, que tem uma filha de 6 anos. Aí o exército do anticristo chega para ele e diz: o Ed Michael, ou você nega a Cristo e já tem uma arma na cabeça da filha, ou nós matamos sua filha. O que é que o Ed Michael faria? Não, eu vou renegar a Cristo, mata minha filha. Que, irmãos, matar um filho, é isso que vai acontecer. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas a pessoa pode dizer que renega, mas no coração não. Especialistas dizem que esse chip, ele vai até dominar, vai ser uma tecnologia tão impressionante, que a pessoa que receber essa marca, esse chip, a mente dela vai estar condicionada àquela tecnologia. Ou seja, quando ela aceitar aquela tecnologia, aquele código, aquele chip dentro do corpo dela, ou na cabeça ou na mão, a mente dela vai ser condicionada às doutrinas, à ideologia do anticristo. É algo maligno, irmãos. Ou seja, quando você assiste esses filmes de zumbi, será mais ou menos assim. As pessoas serão como robôs. Misericórdia. É por isso que a igreja vai ser arrebatada antes. Jesus não vai permitir que nós venhamos a ser escravos do demônio, escravos de Satanás. Diga glória a Deus. Então lute para você não ficar na grande tribulação. Essa marca será implantada sobre as pessoas. Será uma só moeda, um só sistema econômico, uma só religião. Privilégio de viver no Brasil, uma nação livre. Falamos de Cristo, somos um país abençoado. Mas na grande tribulação, isso aqui também se tornará um reinado do anticristo. Por isso, irmãos, a nossa fé deve estar sempre avivada, sabendo que breve Jesus voltará, amém? E como será o fim do anticristo? Aí eu chego, porque o horário já não permite mais, rapidamente, Apocalipse 19, eu já quero falar aqui para a gente encerrar essa parte, amém? Eu encerro então com a destruição do anticristo. Como ele será destruído? Apocalipse 19, 19, diz assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Olha só, seduziu aqueles que receberam a marca. É aqui que os teólogos afirmam
que a mente das pessoas será condicionada à ideologia esquerdista do anticristo. Irmão. O que é que os marxistas, os esquerdistas, comunistas fizeram com as faculdades, com as universidades? É um perigo que esses jovens, você que é jovem, quer ir para a faculdade, é um perigo. As faculdades viraram centros de militância esquerdista. Hoje os jovens vão para as universidades e eles recebem uma lavagem cerebral contra a família, moral, igreja, cristianismo, Deus. Eles ensinam os jovens a serem ateus. Por isso que o jovem cristão, quando for para a faculdade, para as universidades, você tem que ir para as faculdades tendo na sua consciência: Jesus Cristo é o Senhor, eu amo Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não tiver essa consciência, muitos jovens estão se desviando nas universidades. A mente das pessoas serão condicionadas a essas ideologias. Olha só, é Bíblia. Quem está lendo Bíblia, diga amém. Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então o que a Bíblia está dizendo? Que o anticristo e o falso profeta, isso é um outro estudo, né? Eu estou falando sobre o anticristo, eu vou falar sobre o falso profeta também um outro dia. Os dois, como é que serão destruídos? Serão lançados no lago de fogo e enxofre. O próprio Senhor Jesus vai destruir o anticristo. Posso ouvir um amém? Fica de pé na presença de Deus. Oh Deus. Eu estou sendo rápido aqui, não estou sendo muito profundo, mas eu creio que os irmãos estão entendendo, amém? Como é que o anticristo será destruído? Aqui no Apocalipse 19, a Bíblia já está falando sobre depois do juízo final, depois do trono branco, já é depois de guerra de Gog e Magog, enfim, é no final de tudo, quando Jesus então, ele senta no trono branco, juízo final. Quem já ouviu falar em juízo final? Pois é, o juízo final vai acontecer. E depois do juízo final, então, Jesus lança Satanás, os demônios e a besta, que é o anticristo e o falso profeta, e todos os ímpios no lago de fogo e enxofre. Amém? Quem está entendendo? Então esse grande líder vai ser destruído. Diga assim comigo: a vitória, diga forte, a vitória é do nosso Cristo. Diga: o reino é do Senhor Jesus. Amém, igreja? E o anticristo será lançado no lago de fogo e enxofre. E a igreja, nós estaremos aonde? A Bíblia diz que nós estaremos morando numa cidade. Alguém sabe o nome da cidade? Nova Jerusalém, tá certo. Agora vocês me pegaram. Mas a Bíblia também dá um outro nome para ela. É Nova Jerusalém, mas ela também tem outro nome. Quem sabe? A cidade é redonda, quadrangular, triangular. Ela é quadrangular. Diga glória a Deus. Enquanto Satanás, os demônios, o anticristo será lançado no lago de fogo, nós estaremos reinando com o Senhor na cidade santa. Ruas de ouro, praça de cristal. Ô irmão, isso é palavra de Deus. Isso aqui é para quem tem fé, para quem acredita. Amém? Um dia também eu vou falar sobre a Nova Jerusalém. Diga glória a Deus.
Levante as suas mãos aos céus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Creia na palavra de Deus, querido. Fique firme na presença de Deus. Estamos vivendo um tempo de trevas, um tempo de provação sobre a terra. Tudo está sendo preparado para a volta de Jesus, igreja. Acorda, povo de Deus. Acorda, igreja. Jesus está voltando, meus irmãos. O que nós estamos vendo é o cenário para o aparecimento do anticristo. Se prepara, igreja. Fique firme na presença de Deus. Não se afaste do reino de Deus. Não se afaste da casa de Deus. Seja firme na igreja de Cristo, porque Jesus voltará. Essa pandemia, essa crise global, tudo isso é sinais da vinda de Jesus. Tudo isso são os cenários sendo prontos para o arrebatamento da igreja. Prepare a sua vida, fique firme diante do Senhor. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a viver uma vida de santidade, de piedade. Queremos andar na Tua presença, Senhor. Não queremos ser pegos de surpresa naquele dia, Senhor Jesus. Nós não queremos ficar na grande tribulação. Nós não queremos viver no tempo do reinado do anticristo nessa terra, não, Senhor. Mas queremos ser arrebatados e morar contigo no reino celestial. Oh, aleluia! Quantos desejam um dia morar com Jesus? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Declare, igreja, Jesus é o Messias. Dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei. Cante, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos, cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantem, as mãos se levantam para quê? Para dizer que Tu és o Rei. Declare isso, Jesus é Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Quantos adoram a Jesus, irmãos? A Tua igreja Te adora. O Teu reino, declare, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja, cante, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, aleluia. Os povos se curvam, as bocas se abrem. Pra que, igreja? Que Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei.
para dizer que tu és o rei. Declare que Jesus é o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino, declare mais uma vez, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. Adore a Jesus, povo de Deus. A tua igreja te adora, Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, Igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Levante as mãos e diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro que tu és o Messias, tu és o Rei, tu és o Senhor. Diga: Senhor Jesus, nós renunciamos o anticristo, a besta, o falso profeta, a marca da besta. Diga: Senhor Jesus, nós renunciamos Satanás e suas obras e declaramos que só tu és Jesus, tu és o Senhor. Aplauda Ele, glorifique a Ele. Oh, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Aplauda Jesus. Oh, aleluia. Diga glória a Jesus. Podeis assentar na presença de Deus. Aleluia. Essa é uma mensagem, irmãos, que as pessoas não querem ouvir, mas é preciso ser anunciada. Amém?